boa do Clube de Leitura do Gabo, aqui é o Diego com mais um vídeo. E agora eu vou trazer para vocês o nosso livro anterior das leituras coletivas do Gabo, que foi Vidas Secas, do nosso querido Graciliano Ramos. Uma obra interessantíssima que traz uma série de premissas sobre a sociedade brasileira, do passado e presente. Para quem não conhece nessa obra, nós acompanhamos a história de uma família que busca sair da situação de miséria, muito em decorrência das condições ambientais, sociais e econômicas do Nordeste brasileiro. Não fica preciso o período no qual se passa a obra, mas dado o momento que o autor escreve e alguns indícios que se percebe, deve se passar no Brasil do início do século XX, mais ou menos, entre 1900, 1930 e 1940. Então, nós percorremos a trajetória de uma família. Essa família, então, ela sai da sua localidade em decorrência da seca e no caminho, ela encontra então uma fazenda abandonada e ali ela se instala. Ali ela consegue um mínimo de subsistência, consegue caçar, consegue adquirir algumas coisas e a gente já começa a perceber algumas nuances da obra nesse próprio percorrer do caminho até chegar a essa fazenda desocupada. Por exemplo, em um dado momento eles, com muita fome, com muita miséria, eles decidem então matar o papagaio da família, para consumir ele. E é interessante que uma das justificativas, do pai da família para fazer isso é de que, bom, o papagaio praticamente não fala. Mas por que o papagaio não fala, só emite sons e grunhidos? Porque a família também não fala muito. A miséria na qual eles estão inseridos limita a capacidade de diálogo. Limitando a capacidade de diálogo, limita-se a própria troca de ideias, capaz de gerar uma solução para os problemas que ali eles estão vivenciando. Então aí nós já temos um indício daquilo que para mim é muito significativo na obra, que é o silenciamento. As pessoas em estado de miserabilidades, elas são silenciadas pelo Estado. Ao não prover o sustento base, ao não prover a capacidade de acesso educacional, as pessoas têm a incapacidade, muitas vezes, de conseguir se posicionar. Essas limitações, então, elas têm uma função social, que é a limitação do empoderamento social, uma vez que as pessoas não têm acesso ao lugar de fala mais adequado para fazer as suas reivindicações. Bom, então nesse livro, o Vidas Secas, eu não estou aqui com a minha edição para apresentar para vocês, nós percorremos a história dessa família. Ao chegar então nesse local, logo em seguida, depois de se estabelecer e arrumar, eles descobrem que não é algo abandonado, que a fazenda tem dono, a propriedade tem um dono, por mais que ele não esteja e ele não o cuida. Então ele faz um acordo, a família faz um acordo para ficar ali, para poder se manter no lugar e tendo que trabalhar quase que um regime de semi-escravidão, onde recebe muito pouco e sempre fica devendo muito, quase que nunca sobrando nada para eles, E daí por aí a gente vai conhecendo as histórias de cada um deles. Por exemplo, assim, a Vitória, a esposa, o sonho dela é ter uma cama. Olha que simplicidade, uma cama era o sonho dela. E nem assim as condições materiais permitiam acesso a essa cama, O pai, por exemplo, ele muitas vezes tinha as limitações deles, Ele era muito rude, até porque rude foi os pais deles para com ele, Dá para subentender isso, A questão de que ele reproduz um pouco da relação paternal da qual ele recebeu. Lá pelas tantas ele vai passear na cidade, ele vai jogar carta, ele se envolve numa briga, e nessa briga aí ele é preso, acontece um monte de coisa com ele, e ele sente a imposição do Estado, O policial no qual ele estava jogando, que ofende ele, xinga ele, prende ele, faz tudo isso com ele, é a relação que ele tem para com o Estado. Mais em seguida nós vemos um outro momento no qual o pai vai lá tentar criar um porquinho e vender o porco. Ao chegar para vender na cidade, ele descobre que ele tem que pagar impostos. Mais uma vez o Estado chega nele não para conceder uma condição de sobrevivência, mas para levar uma imposição, Mais uma vez o Estado tratando as questões sociais como caso de polícia. Como foi a marca de toda a República Velha, e boa parte da primeira metade do século XX brasileiro. Então nós temos aí. Temos também a relação dos filhos para com o pai, Essa dificuldade. Os filhos têm sonhos que o pai logo tenta cercear. Um filho mais velho, por exemplo, que é muito curioso, tenta descobrir o que são certas palavras. A mãe, muitas vezes, não sabendo explicar, meio que corta ele, Então já cortando a vontade do estudo, a vontade da pesquisa, porque infelizmente ela não tem como auxiliar. E da mesma forma o filho mais novo que olha o pai e vê ele como um herói. E daí nós temos a personagem mais significativa da obra, ao meu ver, que é a cachorrinha baleia. Não vou entrar no mérito,
do que acontece com ela, porque vai ser um spoiler muito grande, mas ela é muito interessante e ela nos ajuda a compreender uma série de questões, né, que até são, de certa forma, entendimentos de por que a revolta popular, mesmo numa condição de miserabilidade, ela não ocorre, né, de maneira tão mais significativa como a gente imagina que deveria ocorrer. Claro que ela ocorre, mas não tão significativa, e a Bali nos dá alguns indícios ali quando acontece uma certa coisa com ela. Então, pessoal, eu acho que vale muito a leitura para compreender o processo histórico, né, de cerceamento da fala do povo brasileiro, o processo geográfico, né, físico, de dificuldades, né, e principalmente a interação do Estado com alguns setores da sociedade, ao invés de induzir o empoderamento, a reflexão e a capacidade de se posicionar, mais cerceando do que empoderando. Fica a dica de leitura, eu gostei da obra, acho muito interessante e espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever aqui no canal e lá no Instagram. Até a próxima, pessoal!